De quem é Jesus. E primeiro a gente analisou os títulos que a Bíblia dá a respeito de Cristo. Então, passamos para as próprias obras que ele realizou ou os eventos que aconteceram na sua vida. Domingo passado nós trabalhamos sobre a vida de Cristo quando ele foi batizado. E hoje a gente vai ver mais uma etapa. Logo depois do seu batismo veio a tentação. Então, convido você a abrir sua Bíblia aí em livro de Tiago, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso de número 13. Mas sempre está em tempo. Tiago, capítulo 1, verso de número 13, diz assim. Vamos lá, verso de número 12, perdão. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Agora, oremos. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade de estar na Tua presença. Que o Senhor seja gracioso mais uma vez para conosco, enviando, Senhor, Teu Espírito Santo para nos dar sabedoria e iluminação, a fim de que, com nossos olhos abertos, segundo a Tua luz, possamos entender e compreender a verdade da Tua Escritura Sagrada e o poder que há no Teu Filho, Cristo Jesus, o poder da ressurreição, para que possa nos tirar de qualquer tipo de morte, Senhor amado, que possa haver em nosso entendimento. E assim, renovados com a força do Senhor e na graça do Senhor, no nosso entendimento, possamos ser verdadeiramente transformar, Senhor amado, o mundo em que estamos. Seja a nossa casa, seja o nosso trabalho, a escola, nossos irmãos em Cristo, a igreja aqui, ou em qualquer outro lugar que nós possamos ir, sejamos verdadeiramente instrumentos da Tua graça, da Tua misericórdia, para ser sal e luz nessa terra. Mas se o Senhor não abrir nosso entendimento, em hipótese nenhuma, Senhor, poderemos, Senhor, verdadeiramente transformar. Seremos mais dos mesmos, conformados neste mundo e neste século. Por isso, livra-nos, liberta-nos para a Tua própria glória e louvor. No precioso nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém. Pois muito bem, resolvi pegar esse texto para a gente trabalhar com a tentação de Cristo. E algumas coisas são importantes a gente pensar a respeito da pessoa do Filho de Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Mas isso, na prática, o que significa? O que significa realmente ser 100% homem, ser 100% Deus, dentro verdadeiramente da ótica de Deus, da pessoa de Deus. Sei que a gente encontra Cristo sendo tentado em todas as coisas. Isso é um fato. Isso mostra uma semelhança com cada um de nós, porque nós somos tentados. Algumas vezes a gente consegue resistir, mas na maioria das vezes a gente cai no pecado. Porém, para Cristo, Ele foi tentado e nunca caiu. Então, Ele se assemelha conosco no ato da tentação. Mas e no ato quando Deus, segundo esse texto de Tiago, ele diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Essa palavra aprovação aqui é a mesma palavra para tentação. O que vai destoar para tentação ou provação, ou teste, vai depender do contexto. Quando Deus provou Adão, colocou ele num teste, é a mesma palavra, tentação. Ou seja, a mesma palavra ela pode ser dada como teste ou provação, como para tentação. No caso de Adão, ela é uma provação. Mas quando Satanás entrou nessa história, ele gerou uma tentação, dentro da mesma palavra.
E como é que a gente interpreta isso, Abraão? Qual é a diferença? A diferença ela é bastante simples. A tentação, ela vai levar a gente a desobedecer um mandamento claro e expresso de Deus. Desobedecer à vontade de Deus. Já a provação, ela nos leva exatamente a provar verdadeiramente que essa é a palavra de Deus e nós devemos obedecê-la. A provação e a tentação, ela só reside num foco diferente. Enquanto a provação, ela se propõe a cumprir a palavra de Deus, a provar e exatamente experimentar que é isso que eu tenho que fazer, a tentação vai dizer o contrário. Ela vai me incitar a dizer que essa não é a palavra de Deus, que a palavra de Deus não é verdadeira. E, portanto, eu posso fazer e determinar essa vontade, ou essa minha vontade, contra a vontade de Deus. É nesse ponto que faz a diferença entre ser tentação e provação. Toda vez que Deus se apresenta na Escritura para provar o homem, Ele usa essa mesma palavra para tentação e provação. Só que quando a gente vai olhar o contexto da história, você percebe que Deus está querendo colocar essa pessoa num teste para saber se ela cumpre sua palavra. Quando Satanás entra nessa história, quando Deus permite que Satanás faça esses tipos de jogos, vamos colocar assim, de tentações, ele está colocando a gente para ir contra a palavra de Deus. É exatamente isso. No Jardim do Éden, a gente vê claramente isso. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no meio do jardim, e ele declarou o que ele queria e o que ele não queria para o homem. E ele disse, olha, tu come de tudo, mas dessa árvore aqui, da árvore do conhecimento, você não come. Porque o que tu comeres dela, se tu comeres dela, você certamente vai morrer. Não tem outro jeito, você vai morrer. Adão, ele consentiu com aquilo porque ele tinha certeza de que a palavra de Deus era única e verdadeira. O tempo passou, Satanás aparece nesse jardim, não me pergunte como, mas Deus permitiu. E aí Satanás agora faz um teste, puxa assunto com Eva, e ele diz, já começando uma forma muito perversa, porque ele diz, Deus disse isso para vocês, que vocês não devem comer de nada, de nenhum dos frutos daqui do jardim? Você percebe, assim, logo na entrada, que a pergunta que Satanás faz para Eva é uma pergunta, parece que meio tão óbvia. Como Deus vai me colocar no paraíso e não vai me permitir que eu não pegue nada? Não é estúpida essa pergunta? Pô, Deus te criou, te colocou num jardim de delícias, porque Ele criou o jardim, te introduziu nesse jardim de delícias e diz assim, está vendo esse jardim? É só para te olhar. Não é para te comer, não é para te fazer nada. É para trabalhar, mas tu não vai comer nada daqui. Quando tu quiseres comer, tu sai do jardim e vai fazer as suas coisas para lá. Aqui o jardim é só para você trabalhar, olhar e ver tudo bonito e voltar para outro lugar. Mas para cá não é. É basicamente o que Satanás está querendo mostrar, alguma coisa a respeito de Deus que Eva nunca parou para pensar. Será que Deus é justo? Será que Deus é bom? Mas com a pergunta dele, essa pergunta fica muito, essa insinuação fica muito fraca. De maneira que quando Eva olha, ela já rebate de maneira muito forte. Nunca! Deus nunca disse isso. Ele disse que a gente pode comer de tudo. É menos dessa. Só o que eu não posso comer, que nós não podemos comer, é dessa árvore. E dessa árvore eu nem toco. Porque ele disse que se a gente comer, a gente vai morrer. E agora, a situação muda. E ele faz exatamente isso. Certamente vocês não morrerão. Agora ele entra como ele é, um inimigo de Deus. E como inimigo de Deus, só existe um jeito de a gente saber que um inimigo é nosso inimigo. Quando ele trabalha contra a nossa vontade. Quando eu quero uma coisa, o meu inimigo quer outra coisa. Quando a gente está dentro de um reino de Deus, o reino tem a sua vontade, tem a sua legislação. E qualquer indivíduo, qualquer súdito que não se adequa às regras ou às ordens do rei, ele é um inimigo do Estado, é um inimigo do reino. E Satanás, ele se coloca exatamente como um inimigo de Deus, exatamente nessa hora. Quando ele disse, certamente não morrerás. Quando Deus disse,
certamente tu vais morrer. Satanás, ele levanta um argumento tão forte, tão poderoso, dizendo assim: certamente você não vai morrer, porque Deus sabe que o dia que tu comeres, tu serás como Deus, conhecerás o bem e conhecerás o mal. Entenda que o pecado, ele está produzindo no coração de Eva algo que ela não tinha. Um desejo que ela nunca imaginou. Conhecer o bem e o mal é ser como Deus? Ser como Deus é exatamente conhecer o que é bom e o que é ruim. E por si mesmo determinar isso é bom, isso é ruim, porque Deus é que determinou que essa árvore, nós não deveríamos comer, porque isso é mal, a gente vai morrer. Não que o fruto fosse um venenoso. Não tem nada de veneno no fruto. O que tem é a obediência ao mandamento de Deus. Então Eva, ela começa a raciocinar com base nesse argumento. Tu serás como Deus, tu terás a capacidade de decidir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, porque até agora tu não consegues fazer isso. E até o dia de hoje a gente não consegue fazer isso. Enquanto é para a gente escolher o bem, a gente escolhe o mal. Quando é para a gente rejeitar o mal, a gente o aceita. Quando a gente pensa que está fazendo o bem, a gente está fazendo o mal. Quando a gente pensa que está fazendo o mal, a gente está fazendo o bem. Isso é um resultado claro e inegável de que Deus não concedeu isso para nós. Que o bem e o mal a gente não tem capacidade de discernimento em nós mesmos. Antes do pecado, depois do pecado, antes de Cristo, depois de Cristo, nós ainda não temos essa capacidade. A nossa capacidade é acreditar na palavra de Deus e o que Deus disser, isso é bom, a gente toma como bom. Se Deus diz isso é mal, a gente toma como mal. É assim que Deus determinou que nós viéssemos a crer, viéssemos a conhecer. Ele não deixou essa possibilidade. Essa possibilidade é uma dependência única e exclusivamente da gente permanecer em Deus e descobrir somente em Deus o que é bom e o que é ruim. É sobre a palavra. Então, quando o Tiago está trabalhando isso, ele está trabalhando a origem do pecado no nosso coração. Ele está dizendo como Eva, quando ouviu isso, esse desejo de ser como Deus e descobrir por si mesmo o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, a Bíblia é clara que ela volta a olhar para o fruto, agora ela volta a olhar o fruto de maneira diferente. Se de alguma maneira ela olhava para aquele fruto e olhava de maneira que disse, esse negócio é muito mal, o dia que eu não quero nem passar perto, vou ficar de longe. Dessa vez ela, com aquela insinuação, com aquele instigar no coração, abriu um desejo para ela e ela voltou a olhar o fruto. E ela voltou a olhar o fruto com uma perspectiva. Desejoso para me dar conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento do bem e do mal. A capacidade de decidir por mim mesmo o que é certo e errado e deixar Deus de lado nessa história. E a Bíblia é clara que quando ela olha para o fruto, ela desejou ter esse fruto. E a gente sabe o restante da história. Ela foi, pegou o fruto, comeu e depois entregou ao seu marido. Quando Tiago ele aborda esse texto, ele aborda exatamente isso. Diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele está falando da ideia clara de que a gente vai viver neste mundo, e vai viver neste mundo debaixo de muitas provações e também tentações. Tentações nesse caso de que verdadeiramente possamos desobedecer a Deus, e ele diz, resistam, não desobedeçam, façam verdadeiramente como Cristo, que obedeceu até o final, e obedeceu, e lutou, e avançou, e venceu o mundo, as tentações, Satanás e todos os males que veio contra ele. Assim vocês também tenham perseverança para vencer as tentações que lutam na tua alma. E então ele diz e te dá exatamente a recompensa disso. Porque depois de ter vencido, você for aprovado, você recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, a coroa da vida não é para quem não ama a Deus. E Jesus ele diz claramente quem ama a Deus e quem não o ama.
Quem não ama é aquele que não guarda e não obedece os seus mandamentos. Todavia, aquele que me ama, a prova do seu amor é porque ele obedece, guarda os seus mandamentos. Assim como o próprio filho amava o pai ou ama o pai, porque guardou os seus mandamentos, obedeceu. E então no verso 13 ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque como Deus vai dar um mandamento e vai fazer nessa mesma pessoa dizer, desobedece meu mandamento. É ilógico isso. É como se a mãe dissesse assim mesmo para uma criança pequenina, e dissesse assim, meu filho, não coloca o dedo na tomada. Mas faz o seguinte, toma esse grampo de ferro e pode colocar. Não é o seu dedo, mas é. Tem lógica isso, a mãe fazer isso? Não tem lógica. A mesma coisa, Deus dá um mandamento e ao mesmo tempo Ele incita o homem a desobedecer o seu mandamento. Não, Ele tem que incitar ou estimular este homem a verdadeiramente guardar e perseverar nesse mandamento para que ele receba uma recompensa muito maior e muito mais elevada do que ele jamais imaginou. Era isso que estava sendo proposto para Adão, logo no paraíso. Havia uma recompensa, e a recompensa era a vida eterna, porque Adão não tinha vida eterna. Ele tinha uma vida que nunca ia acabar. Mas essa vida estava debaixo de uma prova, de um teste. E quando ele passasse por esse teste, ele receberia realmente a vida eterna. Jamais a morte alcançaria o seu coração. Mas Abraão, por que assim? Porque a Escritura declara claramente que existia um fruto da árvore do quê? Da vida. E quando Adão ele peca, a Bíblia declara que Deus faz o seguinte, coloca um anjo para impedir que Adão vá lá e pegue do fruto, coma e viva eternamente nesse estado de miséria nossa. Para impedir que o homem coma desse fruto e viva nesse estado terrível, Deus impede que o homem coma desse fruto e pior, o lança fora do jardim, o afasta para bem longe. E guarda o jardim com uma espada. Que se ele quisesse entrar no jardim, teria que ser por meio da morte. Não tinha outro jeito. A espada significa o juízo de Deus. Então, quando o jardim foi colocado uma espada para que Adão não entrasse, ou Eva, os dois não entrassem, significava dizer que se a gente tiver que entrar de novo no jardim, seria por meio da morte. Não a nossa, mas a de Cristo. Por isso, Cristo nos conduz de novo ao paraíso, porque a espada de Deus, a espada do juízo de Deus, caiu sobre o seu próprio Filho. De maneira que agora, por meio de sua morte, nós temos livre acesso à presença de Deus. Por isso, Tiago, ele continua dizendo, quando você é tentado por Deus, não diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ele não pode ser tentado. E aqui eu quero voltar de novo na nossa tentação de Cristo. Cristo é Deus? Se Cristo é Deus, Cristo pode ser tentado? Havia possibilidade alguma de Cristo pecar, irmãos? É isso que as Escrituras propõem para nós. Cristo, na sua natureza humana, que a gente pode dizer, porque ele é homem, Satanás imaginou que Cristo poderia cair. Porque todo homem caiu na tentação de Satanás. Não teve um homem, irmãos, que permaneceu de pé diante da tentação. Esse ser é um ser maligno, mas extremamente estratégico, extremamente sagaz, capaz de entrar exatamente aonde a gente está mais vulnerável, onde a gente está despercebido, onde a gente está desatento, onde a gente não está vigilante. Satanás entra e quando ele entra, ele traz somente um ataque tão poderoso, que nenhum homem conseguiu resistir até o dia de hoje. Até que Cristo veio. Quando Cristo veio, está ali o homem. Então a primeira coisa que Satanás tentou fazer, eliminar este homem, esse filho de Deus, antes que ele inicie seu ministério. E ele fez isso desde o início de sua vida, desde quando ele nasceu. Ou melhor, desde quando ele foi concebido por Maria. E ele não conseguiu. Então Jesus entrou, foi batizado. E quando Jesus foi batizado, a Bíblia declara que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Não foi empurrado, não foi açoitado. Ele foi verdadeiramente guiado por Deus. E ele permitiu-se ser guiado pelo Espírito para um lugar, o deserto, para ali ser tentado. E aqui acontece uma coisa. Ser tentado ou ser provado?
Nesse caso aqui, irmãos, é provado. Porque Cristo, ele tinha que, quando ele foi batizado, a gente estudou isso. Quando ele foi batizado, ele não tinha pecado. Então, por que ele vai ser batizado? A razão é clara, é que ele está se tornando como o Israel. Ele é o substituto do Israel. Ele é e se torna um verdadeiro Israel de Deus. E como Israel, por quê? Porque Israel, segundo a Escritura Sagrada, com o batismo de João, o último dos profetas do Antigo Testamento, ele veio para batizar todo o povo. E a gente estudou que para se batizar alguém, só se cabia batismo nas pessoas que eram ímpias, nas pessoas que eram gentílicas, ou seja, que não faziam parte do povo de Israel. Para que uma pessoa fizesse parte do povo de Israel, ele tinha que aceitar a lei e os profetas, tinha que se circuncidar e, por terceiro, teria que se batizar porque ele era considerado um ser impuro, imundo. Por isso, nenhum judeu era capaz, ou melhor dizendo, era proibido basicamente que um judeu entrasse na casa de um gentil, porque ele se contaminaria cerimonialmente. Então, para que um gentil deixasse de ser impuro e imundo, ele precisava ser batizado. Não bastava só ser circuncidado para fazer parte da aliança, ele precisava ser batizado. Quando João Batista chega nessa terra e começa a batizar todo mundo, do menor ao maior, do gentil ao judeu, ele está considerando toda a humanidade, em especial o povo da aliança, como impuro, como imundo diante de Deus. Só que os sacerdotes, como os sacerdotes olhavam a pregação de João Batista? Eu imundo, eu sou um sacerdote, eu não sou imundo, eu não sou um gentil. Só que João Batista, é claro, não diga que você não é, porque Deus está dizendo, todos devem se batizar, porque vocês estão desaprovados por Deus para receber, ou melhor dizendo, não estão prontos para receber o Messias que está chegando. Para que vocês consigam receber o Messias e estejam prontos para receber, vocês têm que se submeter ao batismo. Só que muitos sacerdotes rejeitavam o profeta João Batista exatamente por causa desse teor. Porque se eles se batizassem, o que aconteceria? Eu sou imundo, eu sou impuro, eu sou um gentil. Mas eu não vou ser um gentil de forma nenhuma. E esse homem não é profeta de coisa alguma. Mas era verdadeiro. Aí que entra Cristo, sendo Cristo o substituto do Israel, ele aceita aquilo que Deus determinou para Israel. Se todo mundo é impuro, eu também sou impuro. Ele entra nessa substituição e vai para o batismo. Quando ele chega diante de João Batista diz para ele, tu é que vens a mim, sou eu que tenho que ser batizado por ti, porque tu vens a mim, isso não está certo. Ele disse, faz agora e cumpre a justiça de Deus, é só isso. Por ora, faça isso. Mais tarde tu vai entender o que eu estou querendo fazer. Mais tarde tu vai entender e Deus te dará entendimento a respeito do que está acontecendo. Mas por ora, vamos cumprir toda a justiça de Deus. Aí, então ele vai, batiza Jesus e Jesus sai. Nesse caso, nesse batismo, Jesus está sendo preparado, sabe para quê? Ele foi tentado, mas por que Jesus foi batizado? Ou melhor dizendo, para que Jesus foi batizado? Sim, para se cumprisse. O batismo de Jesus é batismo de morte. Esse batismo que Jesus está tomando não é somente para iniciar o seu ministério, é para declarar o seu fim. E o fim do batismo que é morte. Quando Jesus ele se batiza, ele está exatamente colocando, se batiza não, foi batizado por João Batista, quando ele é batizado, ele está entrando na sentença de morte. A partir de agora, não existe caminho mais de voltar. Antes que ele entrasse nesse batismo, ele tinha uma possibilidade de, aqui parou a minha vida, vivi minha vida toda em santidade, vivi minha vida toda em obediência a Deus e não tem pecado na minha vida. Mas quando ele entra no batismo, ele decide cumprir a vontade do Pai para ser o substituído de todo pecador que vai colocar nele sua confiança. Nessa hora, ele entra no batismo exatamente para cumprir a missão. Ele não somente recebe uma capacitação para realizar e inaugurar o reino de Deus, mas para ir para Jerusalém para morrer pelos pecados. A partir de agora, o tempo está sendo contado. A partir de agora,
a contagem torna-se regressiva, de fato e de verdade, na pessoa de Cristo, com um intuito só: vou para Jerusalém para ser morto. E ele está há 3 anos e meio de fazer essa obra, mas aqui já está anunciando a sua morte. O batismo está anunciando a sua morte em substituição por todo homem pecador e impuro, em especial para o povo de Israel, porque nesse tempo, verdadeiramente, Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Quando Jesus ele sai dessa situação, ele está cheio do Espírito Santo e vai para o deserto. E, entrando no deserto, ele passa 40 dias nesse deserto. E aqui começa a acontecer, Satanás começa a tentar ele desde o primeiro dia. Mas quando chega no 40º dia, em que a fome dele entra em um estado, assim, no ápice da fome, Satanás vem com uma investigação, vem com uma insinuação muito poderosa, dizendo: tu és o Filho de Deus? Se tu és esse Filho, transforma essas pedras em pães. Aqui começa a história e verdadeiramente o substituto que Cristo é, porque agora ele está entrando dentro de um contraste muito forte, não somente com Adão, mas com o povo de Israel no deserto. Assim como o povo de Israel saiu da terra do Egito, passou pelo Mar Vermelho, que a Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer que eles passaram pelo batismo do Mar Vermelho, passaram pelo batismo da nuvem, e a Bíblia é clara que eles entraram no deserto, e quando eles entraram no deserto, eles só tinham que se estar prontos, preparados para a obediência a Deus, confiar que Deus sustentaria suas vidas. E passando pelo deserto, eles entrariam na terra prometida. A Bíblia é clara que Israel ele fracassa, assim como Adão fracassa no paraíso, Israel fracassa no deserto, e agora Cristo, ele é o contraste entre tanto Adão quanto Israel. Para Adão, as tentações são as mesmas coisas que Cristo. Começa com o quê? O fruto. Só que aqui tem um detalhe: Adão não está com fome. Adão está satisfeito. Cristo está na mais, vamos dizer, na mais enorme abstinência de alimento. Segunda coisa, Adão não está sozinho. Ele tem uma esposa do lado. Ele tem uma companheira. Uma mulher idônea para ele. Cristo, sozinho, irmãos. Não há uma companhia humana para ele. Há um certo pensador e filósofo cristão do século de número 18 ou 17, não lembro bem. Ele declara que Cristo, quando ele está ali naquela posição, ele está na pior das aflições humanas, numa solidão existencial. Não há ninguém, nenhum par com ele. Não há nenhum ser humano para falar e conversar com ele. É 40 dias só ele e o próprio Deus. E nesse caso, irmão, Deus não está se apresentando a ele. Não pense que Deus estava com ele durante esses 40 dias. Deus estava olhando para ele, mas não estava com ele. Quando eu digo não estar com ele, não significa dizer que Deus estava contra ele. Deus apenas estava ali. Porque ele foi exatamente para ser jogado diante de Satanás, e a presença, sabe de quem ele estava? Somente de feras, como diz Marcos. E Satanás estava todo o tempo com ele, como se ele não visse e não ouvisse mais ninguém, a não ser Satanás e os animais ou as feras que viviam no deserto. Não tinha mais ninguém. Não tinha um ser humano para compartilhar com ele. O frio ou o calor ou a fome, não tem nada, só ele. E a Escritura diz claramente que é nesse momento mais difícil da sua vida, Satanás diz: tu não és o filho? Por que tu está sozinho? Por que tu não tem pão? Se tu és filho, tu tem poder. E se tu tens poder, como Deus é poderoso, transforma essas pedras em pães e mata essa tua fome. Não há razão alguma de tu não fazeres isso. Tu não é Deus? Então tu tens o mesmo poder de Deus. Só que agora tu está como um homem. Mas isso não muda nada. A única mudança é que, como um homem, tu está sentindo a fome, a necessidade, a escassez. Mas tu podes resolver isso, porque tu és Deus. E a Bíblia é claramente que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesse ponto, o que a gente vê que claramente, quando Cristo está nessa posição, ele também se torna um contraste com Israel, porque quando Israel
andava no deserto, Israel começou a clamar a Deus por alimento. Ele disse: não tem nada nessa casa, não tem nada a não ser pó, poeira nesse deserto. Como nós iremos comer? Quem vai dar comida para nós? Nós iremos morrer de fome e de sede. A Bíblia é clara que Israel murmurou, mas murmurou forte, porque acreditou que Deus que tirou ele do Egito, com grandes sinais e poderosa mão, matou todos os primogênitos, mas a Israel todos saíram com completa saúde, nenhum inválido havia no meio deles. Como depois de alguns dias eles vão entender que Deus vai os matar no deserto. Se Deus já estava dizendo que eu estou te conduzindo para a terra prometida, como Deus pode mudar a sua opinião a respeito dos seus eventos que Ele faz para conosco? Por isso é tão louco a gente pensar que Deus nos tirar deste mundo, nos salvar, e a gente vai perder a nossa salvação por qualquer coisa, ou por muita coisa. Porque aquele que tirou Israel, Ele não deixou perder, nunca. Embora de Israel a primeira geração caia toda por terra, só mostra exatamente que eles nunca foram salvos. Apenas trocaram de lugar, de ambiente, de geografia. Experimentaram a bondade de Deus e os milagres de Deus, mas nunca experimentaram um coração transformado. E isso é muito sério para nós, porque muitas vezes, muitas pessoas chegam na casa do Senhor, venham para cá, até recebem um batismo, tomam da ceia, participam da comunhão dos santos, mas nunca são salvos. Sabe por quê? Porque experimentaram uma mudança apenas de geografia, de locais, de pessoas, mas nunca experimentaram o Deus da aliança, nunca experimentaram a transformação que só Deus pode dar. De maneira que as pessoas podem sentar aqui e receber milagres, porque milagre não diz nada, irmão, só diz que Deus existe. É isso que diz milagre. Milagre só diz que Deus existe, irmão, e que sua palavra é verdadeira. Os milagres servem para exatamente a gente confiar naquilo que Deus fala em sua palavra. Por isso aí então, Cristo quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, essa é uma citação que Moisés fala para Israel, já no livro de Deuteronômio, na porta da entrada da terra de Canaã, porque ele disse, Deus experimentou vocês, teve passar fome, escassez, frio, qualquer coisa ele experimentou. Ele quis provar vocês, testar o coração de vocês, para saber no final de todas as coisas que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Essa palavra que procede da boca do Senhor, como diz a Escritura, foi quando o maná caiu do céu. E eles recolheram pela manhã o maná, e eles disseram, o que é isso? Aí o que Moisés disse, isso foi o que Deus falou, ele enviaria o pão do céu. Maná significa, o que é isso? Ou o que é isto? Vocês não viram, não conheceram. Mas veio da onde? Da boca de Deus. Às vezes a gente está esperando o pão, às vezes a gente está esperando a carne, às vezes a gente está esperando o feijão, às vezes a gente está esperando o trabalho, às vezes a gente está esperando qualquer coisa, irmãos. Mas Deus tem um meio e um modo muito certo de nos trabalhar conosco, de maneira que Ele nos dá aquilo que Ele declara para nós, porque nós vivemos da boca de Deus e não dos nossos recursos. Pelo menos é assim que Ele espera que aqueles que o amam façam dessa maneira. De maneira que agora, quando Cristo ele é tentado na primeira parte como um profeta. Como um profeta ele sabia a palavra de Deus, como um profeta ele sabia o que deveria declarar, e como profeta ele declarou a vontade de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A Bíblia é clara então que Satanás, então ele vai e vem com a sua segunda tentação. E a segunda tentação é colocar ele no pináculo do templo. Ao colocar ele no pináculo do templo, a Bíblia diz claramente que Satanás cita as Escrituras de maneira distorcida. E cita, diz assim, olha, a Escritura está dizendo, porque está escrito, não podia ser negado. A Escritura nunca pode ser negada. Escrito está. A pergunta é, está interpretado corretamente? Está escrito, lança-te daqui embaixo,
porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. E diz mais: eles te sustentarão, pegarão nas tuas mãos, para que tu não tropece nenhuma pedra. Te lança agora, se tu és o Filho de Deus, porque se essa palavra é para alguém, essa palavra justamente é para ti, o Filho. Qual é o pai que não vai proteger o filho? Pode te lançar, que Deus vai te sustentar. Essa tentação ela vai apontar a respeito claramente à vida religiosa. Aqui ele está apontando exatamente o segundo ministério, o segundo ofício de Cristo, que é o ofício de sacerdote. Ele está no pináculo do templo e se dessa maneira ele cai, e os anjos sustentam, seria um espetáculo ele descendo no meio da multidão, do alto os céus, descendo segurado pelos anjos, e todo mundo atestaria: esse é o Messias, esse é o Cristo. Pelo menos essa é a intenção de Satanás, colocar esse pensamento, de maneira que Cristo, que fosse o verdadeiro sacerdote, não fosse ele sendo verdadeiramente a oferta, o sacrifício. Cristo não era só o sumo sacerdote, ele tinha que ser também a própria oferta. O que Satanás queria fazer com Jesus, sabe o que era? Basta tu ser o sacerdote, tu não precisa ser a oferta. Porque quando tu fizeres isso, tu serás o sacerdote que todo mundo espera. O que Deus está trazendo para nós sempre é que o sacerdócio de Cristo não é somente uma parte. O sacerdócio dele é verdadeiro quando ele é a oferta verdadeira. Tem que ser os dois. Não pode ser um sacerdócio sem oferta. E também não pode ser só oferta sem um sacerdócio. Para que isso, ele pudesse oferecer não a sua vida aqui nessa terra, mas o seu sangue verdadeiramente no verdadeiro tabernáculo, como diz o autor de Hebreus. No verdadeiro tabernáculo, Cristo lhe apresentou o seu sangue. Não o sangue de bodes e touros, mas o seu próprio sangue. E por causa desse sangue derramado diante do altar de Deus nos céus, a Bíblia declara que Deus concedeu agora, por causa de Cristo, todas as coisas. Tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Nesse caso, quando Satanás está tentando manipular a religião para que Cristo entenda e use ela para o seu bem, para o seu próprio prazer. E esse ponto é interessante para nós entendermos. Volto de novo no texto. Cristo, ele é impecável. Não havia possibilidade nenhuma de Cristo pecar. Nenhuma, irmão. Mas mesmo não havendo possibilidade nenhuma, Satanás não tem esse pensamento. Ele não tem essa ideia. Ele só olha Cristo como um filho de Deus, mas um homem em si. Como um homem, ele tem uma possibilidade de pecar. Só que não há. Não há possibilidade nenhuma de Cristo pecar. E essa a razão, sabe por quê? Porque ele não pode ser contra ele mesmo. Ele é Deus. Ele não pode ser tentado. Não pode. Mas Satanás tentou ele. Ele tentou porque ele olhou apenas o homem que estava na sua frente. E como um homem, todo homem cai, então ele vai ser tentado. E ele foi com todas as suas forças. Mas Satanás não sabia que verdadeiramente esse Cristo não está suscetível àquilo que a gente está. O seu coração não tem cobiça, irmãos. Não há. E diferentemente do coração de Adão e de Eva, que quando Satanás jogou a sua palavra, a sua insinuação, Eva cobiçou, formou-se alguma coisa no seu coração e despertou. Porém, Cristo, ele rejeita e abomina todo tipo de palavra contra a sua própria lei, contra a sua própria vontade. É como se a gente, na nossa maior capacidade de compreensão humana, de percepção humana, eu dissesse assim mesmo: temos um bolo extremamente lindo e maravilhoso, mas ele é feito de cocô. Sirvam-se. O que você faria comigo? Você está doido? E eu pino, não, mas agora ele está todo bonito. Não gostou da decoração? O que você gosta? Talvez de um cavalo? Se a gente fizer ela em formato de Bíblia, ou num castelo, você coloque o que você quiser, porque eu não vou comer esse tipo de coisa.
É esse o sentimento, ou esse o pensamento de Cristo e de Deus em relação ao pecado. Por mais que ele se aparente o mais belo de todos, ele olha e rejeita e abomina. É isso que está no coração de Cristo. A fome não é mais forte do que o ódio que Deus tem pelo pecado. Isso é fato quando Jesus está no seu ministério ainda no início, no capítulo 4 de João, quando ele conversa com a mulher samaritana. A samaritana volta depois de ser impactada com as palavras de Cristo. Os discípulos estão voltando com alimento, chegam até Jesus e dizem: mestre, está aqui, coma. Aí ele disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Aí eles olham: mas ele ficou sem comida. A gente disse que ia comprar porque ele não quer comer. O que foi que aconteceu? Será que alguém deu comida? Aí eles olharam a mulher passando, será que ela deu alguma comida? Ou será que alguém, outra pessoa passou por aqui e deu comida para ele? E Cristo: a minha comida é o quê? Fazer a vontade de Deus e executá-la. Havia uma fome muito maior do que na tentação no deserto. A fome dele é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é comida para Cristo. Era por essa vontade que ele se alimentava. Não se alimentava com pão e carne, com água, com vinho que ele bebeu. Não se alimentava com isso. Isso fazia parte da palavra de Deus que era dada a ele para fazê-la. Vem o Filho do Homem comendo e bebendo, vocês dizem que tem demônio. Mas João Batista, que não comia e não bebia, diz que ele é o quê? Tem demônio. Mas o filho que está comendo e bebendo, diz que é o filho? Amigo de publicanos e beberrões. Sempre. E então ele mostra que a geração é uma geração o quê? Controversa. Não é coerente. Porque era fácil ele dizer: se ele não come nem bebe, tem demônio. Mas esse come e bebe, então ele não tem demônio. Não, ele também tem demônio, mas só que é pior. Ele é amigo de publicanos e pecadores, um ser imprestável para a nossa sociedade. Não há coerência, irmão. Porque quando o pecado cega uma pessoa, ele cega de tal maneira que a sua coerência se vai. E aqui o texto está dizendo exatamente isso, que a gente é tentado pela cobiça que é no nosso coração, mas em Cristo não há essa cobiça, não há esse desejo ardente de ser um sacerdote sem ser oferta. É por isso que o autor de Hebreus disse: sacrifícios e holocaustos não quiseste. Por que sacrifício e holocausto? Porque era isso que os sacerdotes faziam. Mas corpo me preparaste, eu sou a tua oferta. Eu não sou só o sacerdote, eu sou a tua oferta. Eu quero uma oferta perfeita para ter um sacerdote perfeito. Nesse texto, quando a gente trabalha e vê esse Cristo, quando a última tentação chega, e é a tentação que agora, pela primeira vez, nessas duas primeiras tentações, alguns comentaristas dizem que Satanás não se apresentou em sua forma. É bem provável que Satanás tenha se investido de uma forma humana para falar com Cristo, porque já que Cristo está sem nenhuma pessoa humana nessa terra, está totalmente isolado. Então há uma grande probabilidade, quando Satanás falou com Cristo, falou em forma humana. E Cristo conversou com ele como se fosse um homem. No primeiro como um homem normal, no segundo como um sacerdote, ou desde o início como um sacerdote, e como um sacerdote ele o levou ao templo e colocou ele no pináculo do templo. Porque só um sacerdote era capaz de colocar um homem no templo. Ninguém podia, nenhum judeu podia entrar no templo, aonde era destinado o espaço para os sacerdotes. Então há uma probabilidade de Satanás ter se apresentado em forma humana, como um sacerdote. Mas aqui acontece o seguinte: durante todas essas duas tentações, Jesus nunca falou e lidou e chamou o nome de Satanás. Mas quando chega na terceira tentação, a terceira tentação é sobre ele ser rei, ser senhor de todo o universo, ser o senhor de toda a terra. Então Satanás disse: olha, prostra-te agora diante dos meus pés, eu te darei tudo. A Bíblia diz que ele colocou no alto de uma montanha. Para alguns teólogos dizem que ele olhou Jerusalém. Para alguns dizem que ele olhou o mundo inteiro.
Tanto faz, de um jeito ou de outro. Então, o fato é que ele disse, te prostra, porque isso foi dado a mim. E eu dou a quem eu quero. E eu vou te dar, se tu te prostrares aos meus pés. Tudo isso te darei. A glória, a fama, a honra, todas as coisas. E aqui entra o detalhe. Cristo, nessa situação, ele coloca Satanás e fala o seu nome. Nas outras tentações, ele não fala. Mas dessa vez, Satanás se apresenta realmente como o ser abjeto que ele é. Um ser odiável ou odiando o próprio Deus. Ele se coloca como o próprio Deus. Dobra teu joelho e me adora. Eu te darei tudo isso. O que Cristo lhe diz? Para trás de mim, Satanás. Arreda-te. Vai para longe, Satanás. O que eu quero dizer com isso é que existem algumas tentações que parecem serem humanas, irmãos. Como a tentação da fome, como a tentação da manipulação da religião. Parece ser algo humano, parece que Satanás não está no meio, parece que Satanás não aparece. Parece que Satanás, de alguma maneira, se disfarça como se disfarçou com Eva, se transformando ou tomando o corpo da serpente e falando pela serpente. Ele não quer se mostrar, ele não quer se revelar. Mas as suas palavras, às vezes, ele se mostra como ele é, como ele se mostrou na segunda vez que ele falou com ela. Certamente ela não morrer. Você não vai morrer, certamente tu não morrerás. Ele se apresenta como ele é, Satanás, mas ainda no corpo de uma serpente. Porém, com Cristo, ele se apresenta agora como ele é, sem disfarce nenhum. Viu que ele não aceitou nenhum tipo de situação, então ele diz, te prostra, porque eu sou o dono daqui. E o que a Bíblia diz é que Deus enviou Cristo para o deserto para o quê? Ser tentado pelo diabo. Se de alguma maneira Cristo, de alguma maneira não conseguiu perceber Satanás ali, vamos dizer assim, porque estava em forma humana, dessa vez Cristo percebe ele claramente e diz, sai Satanás, vai-te embora, porque está escrito ao Senhor teu Deus. Ele está colocando ao Senhor teu Deus, ele não está somente se incluindo, ele está incluindo o próprio Satanás, dizendo que todas as criaturas dos céus e da terra, em qualquer lugar, todo ser que respira deveria adorar e louvar o Senhor. Então por isso, afasta-te, porque ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele você vai se prostrar, só a Ele você vai servir, só a Ele você vai adorar. Quando a gente vê essa tentação, irmãos, esse é o ministério, o terceiro ministério de Cristo, ou o terceiro ofício de Cristo. Ele ser rei, mas Deus haveria de dar ele ao reino quando ele passasse pela cruz. O ministério de exaltação de Cristo nunca começa sem que antes ele passe pelo ministério de humilhação. E o fim da humilhação de Cristo é o sepulcro. Não é a cruz, é o sepulcro. O último estágio da humilhação de Cristo é o sepulcro. Mas a partir do sepulcro, da sua ressurreição, começa o seu estado de exaltação, que vai terminar o seu estado de exaltação sentado à destra de Deus, dando ao Senhor todo o poder nos céus e na terra, para fazer o que Ele quisesse, não somente como juiz, mas como Rei absoluto e Senhor de tudo e de todos. Por isso que o apóstolo Paulo disse, foi dado a ele um nome que está acima de todo nome, para que em toda criatura, tanto no céu quanto na terra, se dobre, se prostre, coloque seu joelho e declare. Uns vão declarar com o coração, outros vão declarar por reconhecimento. São duas coisas diferentes. Uns vão declarar de coração porque já se submeteram a Cristo, que Ele é meu Senhor. Outros, como os ímpios e Satanás, vão só reconhecer que Ele é Senhor. Ponto. Que não tem como vencer esse Senhor. Assim, Cristo ele termina a sua história, ou a tentação, de maneira que a gente possa compreender ela de maneira mais clara. E eu queria usar um outro texto com vocês. Hebreus capítulo de número 12. E assim a gente vai encerrar essa primeira parte. Na semana que vem, a gente vai trabalhar como Cristo e a sua, não mais a sua tentação. Mas a sua crucificação.
a paixão de Cristo. Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 4. Diz assim a Sagrada Escritura: ora, na vossa luta contra o pecado, verso de número 4, capítulo de número 12. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Ou disciplinado, seria a melhor palavra. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Essa era a exortação que o apóstolo, do autor do livro de Hebreus, faz à igreja perseguida, que ela está desejando partir, desistir, achando que o Cristo realmente não era o Cristo, que Jesus realmente não é o sumo sacerdote, que não é o homem da aliança que faz com Deus e nos traz uma nova vida. Eles estão com dúvida porque o templo ainda está de pé e os sacerdotes continuam fazendo as suas expiações, os seus sacrifícios, e eles acham que estão fora porque eles estão expulsos dessa sinagoga, estão expulsos do templo porque creem nesse Messias. Então o autor de Hebreus, ele está renovando as suas forças e pedindo para eles permanecerem de pé e não se desviarem, ainda que estejam mancando, se tornarem retos para prosseguir. Mas o exemplo que ele traz para Cristo, depois de ele trabalhar todos os capítulos, até o capítulo de número 10, em que ele é o sacerdote por excelência e que abriu um caminho para nós, sendo maior que anjos, sendo maior que Moisés, sendo maior que Josué, sendo maior que os sacerdócios, sendo a melhor oferta, sendo o verdadeiro e único sacerdote e sumo sacerdote, sendo a ordem dele de Melquisedeque, não de Levi. Ele passa por todo mundo, irmãos. O autor de Hebreus, ele vai mostrando a excelência de Cristo em todas as etapas, mas quando ele chega no capítulo de número 11, ele começa a mostrar para a igreja que aqueles que são de fato de fé, vencem este mundo. E então ele passa a mostrar a lista dos heróis da fé no capítulo de número 11. Homens esses que estão, por mais que tenham feito obras gloriosas, se manteram fiéis à palavra de Deus. E no final eles disseram, esses homens não podiam ser aperfeiçoados sem nós. Eles chegaram no máximo do limite. E o máximo do limite é um João Batista. E quem é João Batista? De todos os homens nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Como eu sou maior que João Batista? Como você pode ser maior que João Batista? Aquele que anunciou a vinda do Messias e mostrou, esse é o Messias. A relação não é de ministérios. A relação de superioridade nossa em relação a João Batista e a todos os outros, que ele representa todos os outros da antiga aliança, é apenas uma. As promessas que Deus tem se fazem cumpridas em nós e não neles. Tudo aquilo que Deus prometeu para eles só veio se cumprir em nós. Eles esperam o Messias, eles querem o Messias, eles querem a inauguração do reino. João Batista viu o rei, viu o reino,
mas ainda não havia entrado no reino, porque ele morreu antes que Cristo morresse e inaugurasse de fato, de verdade, o reino de Deus. Então todas as promessas que estavam guardadas é depositada sobre nós. Por isso somos maiores que eles. Somos superiores. Não porque a gente fez grandes obras, mas porque a obra de Cristo caiu sobre nós plenamente. Quando o autor de Hebreus ele trabalha no capítulo 11 e entra no capítulo número 12, aí ele vai trazer algo para a igreja que está perseguida. E algo para a igreja que está perseguida, ele trata sobre as disciplinas, de como Deus está nos tratando. Mas antes dele falar isso, ele traz Cristo como nosso maior exemplo e não os autores da fé do capítulo número 11. Então, no capítulo número 12, verso 1, que eu não li, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ou seja, a gente vai correr, a gente tem uma nuvem de testemunha olhando para nós, se nós iremos caminhar e vencer as tentações, os desafios, e avançando até o final. E a nossa meta não é olhar uma linha de chegada, não é um troféu, a nossa meta está sempre diante de nós, que é olhando firmemente para Cristo, o autor e o consumador da fé. Significa dizer que o Cristo a quem a gente olha foi esse mesmo Cristo que nos concedeu a fé, e é esse mesmo Cristo que está mantendo até o dia em que ele vai consumar essa fé. Significa dizer que ele vai terminar essa fé no nosso coração. Ele vai retirar essa fé do nosso coração. E ele vai retirar quando ele mesmo se apresentar diante de nós. E quando ele faz isso, é porque nós já estamos em outro estado. E esse estado é estado de perfeição, da qual a gente não precisa mais de fé para acreditar em Cristo, porque os nossos próprios olhos o verão. Então ele diz, esse Jesus a quem a gente está olhando, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, havia uma alegria muito grande, havia uma dor e um sofrimento enorme ao passar pela cruz. Mas ele sabia que se ele passasse por essa cruz, há uma alegria indizível, inimaginável, que ele receberia se ele passasse pela cruz. E a alegria era de ver os filhos de Deus na presença do Pai. Filhos esses que o próprio Pai deu na mão de Cristo antes da fundação do mundo. Esses são os eleitos, pelos quais Cristo, ao fazer o seu sacrifício, ao entregar a sua vida e ao ressuscitar, ele os leva diante de Deus. Todos aqueles que tu me deste, aqui estão. Essa alegria ninguém pode tirar. Como disse o livro de o profeta Isaías, disse: e ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, alegre, contente. Foi para isso que eu fiz? Faria tudo de novo. Então o texto ele não termina assim. Ele não somente se assentou à destra de Deus, então ele chama de novo esse povo que está lutando e olhando para Cristo com muita dificuldade, com muito temores. Então ele diz no verso número 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. O que ele estava mostrando é que esse Cristo que suportou tudo, ele suportou inclusive as próprias opressões humanas. Diferentemente do deserto, que não tinha ninguém, ou Satanás se apresentando talvez como um homem, era apenas um. Quando ele está indo para Cristo, quando ele está indo para a cruz, ele sofre oposição de todos os homens, do povo, dos ladrões na cruz, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, de Pôncio Pilatos, de Herodes. Todo o mundo foi contra Cristo. E ele permaneceu perfeito, intacto, irresoluto. É isso que Cristo está apontando, o autor de Hebreus está apontando para mim e para você. Você não lutou contra o pecado até o sangue, até dar a tua própria vida.
Então, se você não fez isso, continua olhando para Ele, porque se chegar esse dia de você ter que lutar pela tua própria vida, contra o pecado, derramando o teu sangue, não como expiação, mas como obediência a Deus, por rejeitar, desobedecer sua palavra, enquanto esse dia não chega, você ainda não está nesse ponto para dizer que você está sendo tentado acima das tuas forças, porque ninguém é tentado acima das suas forças. Porque nenhuma tentação é sobrenatural, é completamente humana. Assim, amados, com essa palavra, peço que você incline sua cabeça, vamos orar ao Senhor e olhar esse Cristo que venceu por nós. Ele não somente deu a sua vida, Ele deu também a sua obediência para nós. Ele não deu somente sua morte, Ele deu também essa obediência para que, quando Deus nos veja, não veja a mim, não veja a você, mas veja o Cristo perfeito em nós. Porque para mim, como diz a Escritura, eu estou crucificado para este mundo, e o mundo está crucificado para mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive pela fé. É assim que temos que viver Cristo em nós. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome.